Você já parou para pensar por que, de repente, a memória começa a falhar, nomes desaparecem, momentos importantes se apagam, e ninguém te conta o verdadeiro motivo por trás disso? Hoje, você vai descobrir algo que tem sido ignorado por anos, quase escondido, e que pode mudar completamente a forma como você cuida da sua mente. Existe um hábito simples, algo que você pode fazer antes de dormir, que muitos idosos começaram a usar em segredo, e os resultados estão deixando até especialistas desconfortáveis. Alguns dizem que isso pode reativar conexões do cérebro em poucos dias, outros afirmam que a indústria nunca quis que você soubesse disso. Coincidência ou não, relatos apontam melhorias surpreendentes em apenas 10 dias. Mas atenção, há detalhes que quase ninguém comenta e que podem fazer toda a diferença entre funcionar ou não. Fique comigo até o final porque a última revelação pode te deixar completamente impactado e mudar sua rotina para sempre. E antes de continuar, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal, porque isso não só ajuda a levar esse tipo de informação para mais pessoas que realmente precisam, como também garante que você não perca conteúdos como este que podem transformar sua saúde e sua qualidade de vida. Agora prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir pode desafiar tudo o que você acreditava sobre memória e envelhecimento. A perda de memória não acontece de repente, nem é apenas coisa da idade como muitos acreditam. Ela é resultado de um conjunto silencioso de fatores que vão, pouco a pouco, enfraquecendo o cérebro até que os sinais se tornam impossíveis de ignorar. E o mais alarmante é que muitos desses fatores fazem parte da rotina diária sem que a pessoa perceba o impacto devastador que estão causando. Um dos maiores inimigos da memória é o sono de má qualidade, porque é durante o sono profundo que o cérebro organiza, limpa toxinas e consolida lembranças. Quando isso falha, é como se a mente ficasse sobrecarregada, acumulando lixo mental noite após noite até começar a falhar. Outro fator crítico é a alimentação pobre em nutrientes essenciais, especialmente vitaminas do complexo B, ômega 3 e antioxidantes, pois o cérebro depende diretamente desses elementos para manter suas conexões ativas, e quando falta combustível adequado, ele simplesmente começa a desligar funções, priorizando apenas o básico para sobreviver. O estresse crônico também age como um verdadeiro veneno silencioso, liberando cortisol em excesso, um hormônio que em níveis elevados literalmente encolhe áreas do cérebro responsáveis pela memória, como o hipocampo, fazendo com que lembrar de coisas simples se torne cada vez mais difícil. Além disso, o sedentarismo acelera esse processo, já que a falta de movimento reduz a circulação sanguínea no cérebro, diminuindo o fornecimento de oxigênio e nutrientes, o que enfraquece ainda mais a capacidade cognitiva. O isolamento social é outro fator frequentemente ignorado, mas extremamente perigoso, pois o cérebro precisa de estímulos constantes, conversas, desafios e interação para se manter ativo, e quando isso desaparece, ele entra em um estado de economia de energia, reduzindo suas funções. E há ainda os hábitos modernos que muitos consideram inofensivos, como o uso excessivo de telas e a dependência constante de tecnologia para lembrar de tudo, o que faz com que o cérebro desaprenda a memorizar naturalmente, tornando-se cada vez mais preguiçoso e dependente. O mais chocante é perceber que esses fatores, combinados, criam um efeito cumulativo devastador, onde pequenas falhas diárias vão se transformando em lapsos frequentes, até que a pessoa começa a sentir que está perdendo a si mesma. E é exatamente nesse ponto que muitos acreditam não haver mais solução, quando na verdade o problema foi construído ao longo do tempo por hábitos que poderiam ter sido evitados. Quando a memória começa a falhar, as consequências não aparecem de forma leve ou isolada, elas surgem como uma reação em cadeia que atinge todos os aspectos da vida, começando de maneira quase imperceptível, como esquecer um nome, uma data ou onde deixou um objeto, mas rapidamente evoluindo para situações mais profundas e preocupantes que afetam a autonomia, a segurança e até a identidade da pessoa. Aos poucos, tarefas simples do dia a dia tornam-se desafiadoras, pagar contas, lembrar compromissos, tomar medicamentos no horário correto, e esse descontrole abre espaço para erros que podem gerar prejuízos financeiros, problemas de saúde e dependência de outras pessoas. A confiança em si mesmo começa a desaparecer, e com ela surge a ansiedade, o medo constante de esquecer algo importante, o receio de sair sozinho, de conversar, de participar da vida social, criando um ciclo perigoso de isolamento que só acelera ainda mais o declínio da memória. Esse isolamento, por sua vez, pode evoluir para quadros de tristeza profunda e até depressão, onde a pessoa não apenas esquece, mas perde o interesse pela própria vida, agravando ainda mais o estado mental. Em casos mais avançados, as falhas de memória podem estar ligadas a doenças neurodegenerativas como Alzheimer, onde o impacto é devastador, a pessoa começa a esquecer rostos familiares, histórias vividas, e eventualmente perde a noção de quem é,
transformando algo que parecia simples em uma condição profundamente dolorosa tanto para quem vive quanto para quem está ao redor. Há também riscos físicos: esquecer o fogão ligado, perder-se na rua, tomar medicamentos em doses erradas, situações que podem colocar a vida em perigo real. E o mais impactante de tudo é que, à medida que a memória enfraquece, a sensação de independência desaparece junto, dando lugar a uma dependência crescente de familiares ou cuidadores, o que pode gerar frustração, vergonha e até conflitos emocionais intensos. No fim, não se trata apenas de esquecer coisas, trata-se de perder partes essenciais da própria história, da própria identidade, como se cada memória apagada levasse consigo um pedaço daquilo que a pessoa construiu ao longo da vida, tornando urgente entender, prevenir e agir antes que essas consequências se tornem irreversíveis. Recuperar a memória é um processo possível e muito mais acessível do que parece quando se entende que o cérebro tem uma incrível capacidade de adaptação ao longo da vida, e tudo começa com pequenas mudanças consistentes que, somadas, criam um impacto poderoso. A primeira forma é melhorar a qualidade do sono, porque é durante o descanso profundo que o cérebro organiza e fortalece as lembranças. Então dormir bem não é luxo, é necessidade básica para lembrar melhor. A segunda forma é investir em uma alimentação rica em nutrientes essenciais como vitaminas do complexo B, antioxidantes e gorduras boas como o ômega 3, que ajudam diretamente na comunicação entre os neurônios. A terceira forma é manter o cérebro ativo com desafios diários como leitura, jogos de lógica ou aprender algo novo, pois isso cria novas conexões neurais e fortalece a memória. A quarta forma é praticar atividade física regularmente, já que o movimento melhora a circulação sanguínea e leva mais oxigênio ao cérebro, ajudando no desempenho cognitivo. A quinta forma é reduzir o estresse, porque níveis elevados de tensão prejudicam áreas importantes da memória. Então técnicas de relaxamento como respiração profunda ou meditação podem fazer uma diferença enorme. A sexta forma é manter uma vida social ativa. Conversar, rir e interagir estimula o cérebro de maneira intensa e natural, evitando o declínio cognitivo. A sétima forma é manter o cérebro hidratado. Algo simples mas muitas vezes ignorado, já que até uma leve desidratação pode afetar a concentração e a memória. A oitava forma é evitar o excesso de álcool e outras substâncias que prejudicam diretamente o funcionamento cerebral. A nona forma é organizar a rotina com listas, anotações e hábitos estruturados, ajudando o cérebro a trabalhar de forma mais eficiente e sem sobrecarga. E a 10ª forma é considerar, com orientação profissional, o uso de suplementos como o ginkgo biloba, que podem contribuir para a circulação cerebral, mas sempre com responsabilidade. No final das contas, o segredo não está em uma solução milagrosa, mas na soma de atitudes simples que fortalecem o cérebro todos os dias, permitindo que a memória não apenas volte, mas se torne mais forte e confiável com o tempo. E agora que você chegou até aqui, eu quero te dizer algo de coração: a sua memória não é apenas sobre lembrar nomes ou datas, ela é a sua história, é tudo aquilo que você viveu, amou, construiu e superou ao longo da vida. Cada lembrança guarda um pedaço de quem você é, e cuidar dela é, acima de tudo, cuidar de si mesmo. Talvez hoje você tenha percebido que ainda há tempo, que ainda existem caminhos, e que pequenas atitudes podem reacender algo que parecia estar se apagando, e isso por si só já é poderoso. Não ignore os sinais, mas também não tenha medo deles, porque conhecimento é o primeiro passo para a mudança, e você já deu esse passo hoje. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que você ama, porque às vezes uma simples informação pode transformar o futuro de uma pessoa, pode devolver esperança, pode devolver momentos que pareciam perdidos. E lembre-se sempre, a mente é como um jardim, aquilo que você cultiva diariamente é o que cresce, então cuide bem dela, com carinho, paciência e constância. Obrigado por estar aqui comigo até o final, isso mostra que você se importa, e isso já faz toda a diferença. Nos vemos no próximo vídeo, e até lá, cuide da sua mente como você cuidaria do seu bem mais precioso, porque no fundo, ela é